Senhoras e senhores, finalmente nasceu o primeiro episódio do podcast do H+. E antes da gente falar do tema, talvez um tema de maior relevância aí nos vestibulares, que é a redação, então o tema de hoje é redação, eu quero contar um pouquinho do projeto, o que vai acontecer aí nos diversos episódios que a gente vai ter, tá? E tudo isso nasceu para dar voz, né, uma voz aos estudantes, aos professores, pensando em ampliar o leque de educação para atingir aí todo o Brasil e demais regiões, por que não? Então, a ideia desse projeto é que conversemos sobre todas as disciplinas, as dificuldades, suas facilidades, dicas, estratégias de prova, enfim, desmistificar algumas coisas e por aí vai. Então, é isso. Eu sou o Kim Matheus, tá? Um dos coordenadores do H+, e se liga que o H+ tá on. Foi bom, né? De novo, foi bom. Bom. No projeto piloto tinha sido bom, eu gostei dessa também. O que vocês acharam? Por favor, convidado, primeiro você, Bruno. Isso aí. Conte Prazer estar aqui, Pirata, Kim, produção. Galera, eu sou o Bruno, sou um dos coordenadores do H+, e trabalho com a área de linguagens. Minha formação é em letras, sou formado em letras pela Unicamp. Atualmente, na sala de aula, eu estou com obras literárias, literatura, mas trabalho bastante com redação, hoje mais aí nos bastidores, mas já tive na linha de frente, tanto na sala de aula, no atendimento individual, uma parte que eu gosto bastante. É um prazer estar aqui para falar desse tema. Acho que vai ser uma conversa bem legal, só aí convidados incríveis, acho que vai ter muita coisa produtiva para a gente hoje. Eu sou o Pirata aqui, estou com os companheiros, agradeço o convite, sou professor de filosofia e de sociologia aí para vocês. São tantas câmeras que eu tenho aqui, a número 1, 2, 3, eu me perco um pouco aqui com estrelato recente no cinema, né? A produção tá alta. Já tá tendo uma sondagem aí para eu participar do próximo filme do Tarantino com o Brad Pitt, então é um momento de muita alegria, assim, de emotividade. Posso puxar aqui, a produção tá... Aqui tem uma equipe de produção nos bastidores, vocês não estão vendo, isso a Globo não mostra, mas nós estamos aqui bem assessorados e hoje nós estamos reunidos para discutir aí temáticas de redação e, quem sabe aí, áreas das ciências humanas que eu leciono, né, de história, filosofia, sociologia e atualidades, a gente conseguir fazer uns encaixes que sejam aí úteis para quem estiver vendo ou ouvindo o programa. Show de bola, muito obrigado. Novamente, bela introdução de todo mundo. E assim, eu quero começar o nosso bate-papo, a nossa conversa, tentando entender, e assim, a opinião de vocês, sobre a dificuldade em escrever de todos os alunos aí no Brasil. Assim. Por que, pensando em Enem, por que as notas de redação elas são tão baixas assim? Porque eu até comento nas salas dos professores, na minha época, ou na nossa época, a redação no vestibular ela não contava tanto. Hoje ela é um peso assim, importantíssimo. Pensando em Enem, é a única que chega a nota 1000. Sim. Então, ela tem uma grande relevância, assim. Mas tudo começa com a escrita aí no processo educacional. Por que os alunos do Brasil escrevem tão mal? O que vocês acham? O que você acha, Bruno? É um problema, é uma questão gigantesca. É algo que precisa ser considerado dentro do nosso sistema de ensino mesmo, né? Pensar o que é a sala de aula de língua portuguesa, o que se quer ensinar nessa sala de aula de língua portuguesa e os efeitos que isso acaba produzindo, né? Trocando em miúdos, a gente tem muitas horas de língua portuguesa nas escolas, mas essas horas elas não estão interessadas em ensinar ninguém a ler, nem ensinar ninguém a escrever, o que é muito doido, né? Se pensa, aula de português, as pessoas aprendem o quê? Infelizmente, isso vem mudando ao longo dos anos, mas ainda persiste. Infelizmente, a sala de aula de língua portuguesa, ensino fundamental, ensino médio, ainda quer análise sintática, diferença entre complemento nominal e adjunto adnominal. Eu lembro disso. O que é o adjetivo, o que é o advérbio. Sendo que, assim, essa é uma parte importante, essa é uma parte interessante, mas a sala de aula de língua portuguesa, a gente fala, né, lá nos estudos da linguística, ela tem 4 objetivos. Ensinar as pessoas a ler bem, falar bem,
escrever bem e ouvir bem, habilidades comunicativas. Só que a gente nunca chega nisso. A escola não consegue entregar isso. Então, esse problema da escrita, daria pra gente dizer que é um problema de falta de prática. As pessoas não escrevem na sala de aula, as pessoas não têm oportunidade de colocar isso em prática. Se você não pratica, né, como que você vai escrever, como que você vai fazer? Então, é óbvio que aí com a BNCC, com os parâmetros curriculares nacionais, isso coloca que o objetivo precisa ser diferente e tal, mas, como se diz, né, a teoria na prática é outra. Então, é um problema sistêmico, assim, um problema de algumas questões que persistem, né? Não sei como que o Pirata enxerga isso na disciplina dele, que também envolve aí muita leitura, Sim. muita escrita, né? Conceitos, né, determinadas terminologias que já criam um bloqueio, né? Não ter repertório de alguns termos técnicos, né? Algumas palavras que não são usuais, nem são tão complicadas, mas por não serem do cotidiano do estudante, né? De uma comunicação do cotidiano, alguns termos se tornam bloqueios, né? O Enem já fez algumas perguntas citando, por exemplo, ontologia ou solipsismo, são terminologias técnicas que você só tem uma familiaridade se você tiver um repertório de leitura e uma continuidade disso, né? Pegando ainda o que o Kim falou, né? Eu vou tomar emprestada a pergunta que ele fez para você. Duas coisas caminham juntas, a meu ver, que são a leitura e escrita. Não quer dizer que um bom leitor seja um bom escritor e que um bom escritor seja necessariamente um bom leitor. Mas geralmente é mais fácil que um bom escritor seja um bom leitor do que um bom leitor necessariamente por ler muito escreva bem, né? O repertório ele é importante. Muitas vezes você pode pegar até um corretor não tão experiente, ele pode pensar que aquela ideia ou estratégia de escrita aparentemente brilhante do estudante, na verdade ele, pelo repertório que tem de outras leituras, né, acaba escondendo suas aspas, escondendo da onde tirou, e aquilo passar despercebido como uma boa escrita original quando não é original, né? Mas um grande problema no Brasil é que nós não temos, né, famílias que tenham o hábito de ler, né? Não basta você comprar o livro e dar para o seu filho e achar que é assim, né? Eu vou alimentando ele com livros, e ele ou mesmo se vira. E ele se vira, ou colocar na escola e o professor se vira, porque esse é um ponto importante, né? O hábito da leitura e da escrita é um processo muito artesanal. E às vezes o estudante, quando chega num curso pré-vestibular, ele já quer atalhos, né? Sim. E infelizmente não existe essa fórmula, né, pelo menos ainda não foi encontrada, de você conseguir criar esses atalhos. Algumas estratégias sim, mas você não consegue resolver tudo com base em estratégias, em algumas metodologias. Não dá para cortar caminho. Exato, você tem que ter regularidade. Então, vamos dizer, o estudante que pensa, bom, mas eu não tive uma família com leitores, com biblioteca, com hábito de escrever, então eu não cresci num ambiente que me estimulou desde pequeno. Não quer dizer que esse é um caminho perdido, eu também não cresci num ambiente assim. Mas é necessário que, uma vez que você constate que a sua escrita ela é rudimentar, que a sua leitura ela não tem repertório, você lê algum parágrafo, lê alguns assuntos, encontra mais dificuldade, que você vai ter que fazer um processo digno de quem está entrando numa academia de crossfit. Você vai ter que se alimentar adequadamente, vai ter que treinar com regularidade e não querer os resultados imediatamente. Não tem anabolizante para leitura e para escrita. E assim, a geração, a gente também era um pouco, mas a geração está cada vez mais imediatista. Sim. Eu quero tirar 1000 na primeira redação. Cheguei no cursinho, nunca escrevi muito bem, ou nunca fui muito avaliado, cobrado. Quero chegar e já tirar 1000. Se eu não tirar 1000, eu fico triste. E aí eu paro de escrever. E tem um outro problema que você coloca aqui, que está embutido no que você está falando do imediatismo. É não saber lidar muito bem com não saber lidar com uma correção que seja mais dura, não saber muitas vezes ouvir, olha, no seu texto não está bom, reescreva. E aí você escreve de novo, não está bom, por isso, reescreva. Sim. E isso gera, na verdade, um bloqueio. Muitas vezes, primeiro caminho que uma pessoa pode ter, o corretor foi muito duro,
O corretor não sabe ler, não sabe corrigir. O problema não está em mim. Exato. É quase como ir no terapeuta e rejeitar o que o terapeuta fala, entende? Sim. Isso acontece muito, né? Uhum. Então, a gente vê, trabalhamos com o cursinho há muitos anos, o que a gente vê muito é assim, poxa, levei no corretor, o corretor sentou a mão, pegou pesado comigo, aí o que eu faço? Não gosto do Bruno porque ele corrige mal. Aí eu vou lá, entrego para alguém que tem a mão mais leve e me dá próximo de mim e fala, esse eu gosto. Então, assim, e dentro de um cursinho, trabalhando na coordenação pedagógica mesmo, assim, o que a gente mais percebe é o aluno meio... Como é a única coisa que tem nota, né? Pensando no cursinho, a única coisa que o aluno ele é avaliado de fato, é a parte mais sensível. No momento que o aluno já está num momento muito complicado, emocionalmente, psicologicamente, assim, é um momento tenso, né? O cursinho. É o limbo. Ele não tá nem no ensino médio, nem no ensino superior, então ele se sente assim, tô parado no tempo, o que não é verdade. Cobrança de si, dos pais, dos pares, dos colegas, dos professores. Isso. Aí vem um corretor e senta a mão e fala, não, isso aqui não. Aí ele joga a redação para alguém, um cursinho online, vou dar um exemplo, e lá eu tenho uma correção legal, poxa, isso aqui sim. Mas, né, pensando numa aprovação aí nas mais concorridas, nos cursos mais concorridos, isso vai prejudicar. Então, no fim das contas, né, a conta chega. Exato. A conta chega. Mas beleza, show de bola. Mudando um pouquinho de assunto, redação é redação. Então, muitos alunos, assim, aprendi a fazer redação, tá ok, vou, bem em todos os vestibulares. Existe diferença entre redação Enem, redação Unicamp e redação Unesp, VUNESP da vida, assim, ou outros processos seletivos? Existem diferenças? Ou se eu escrevo bem Enem, eu vou escrever bem em todas elas? Como é que funciona isso, de verdade? Se eu sou um cara leigo, eu sou da biologia, eu não sei. Olha, na minha opinião, são perguntas diferentes. Elas são provas diferentes, mas usualmente quem vai bem em uma tem um potencial bacana para ir bem em todas. Então, vou começar com a primeira pergunta. A redação mais famosa é a redação do Enem, que é o texto dissertativo argumentativo. Se a gente for falar em termos de gênero, a gente fala que é o gênero dissertação escolar. Dissertativo argumentativo, que é o texto que você precisa oferecer uma análise sobre um tema, necessidade do registro civil, persistência da violência contra as mulheres na sociedade brasileira. Você analisa esse tema, só que você precisa, na análise, oferecer um ponto de vista. Então, a violência contra a mulher na sociedade brasileira persiste pela ausência de políticas públicas adequadas. Bum! Isso é um ponto de vista. E aí você sustenta esse ponto de vista com argumentos. Então, a ausência de políticas públicas provoca isso porque A, B, C, D e E. Então, esse é o grosso do texto dissertativo argumentativo. O Enem é um dissertativo argumentativo que pede uma coisa especial. Ele fala, você vai oferecer o ponto de vista, você vai defender o ponto de vista, e ao final, na conclusão, você vai apresentar uma proposta de intervenção. Como os temas do Enem geralmente envolvem questões que, grosso modo, a gente diz sociais, até uma ofensa falar social sem tanto rigor perto de um professor da área, mas questões que envolvem problemas da esfera das políticas públicas e tal, o Enem pede que haja uma proposta de modificação, de intervenção na realidade. Então, o que é possível ser feito para que esse problema seja resolvido? Então, isso é o Enem. Isso é uma proposta de intervenção. Uma proposta de intervenção. Então, assim, se o problema é a ausência de políticas públicas, então quem vai criar essas políticas públicas? Que tipo de política pública? Qual vai ser o processo de aplicação delas? Como você vai intervir ali para solucionar o problema, é isso? Exato. Como você vai agir, né? Como os diferentes agentes sociais podem agir. Isso é o Enem. Texto dissertativo argumentativo que te pede uma proposta de intervenção. Banca VUNESP, no geral, também texto dissertativo argumentativo. Também vai pedir para você apresentar um ponto de vista sobre um tema e defender com argumentos. Só que não exige proposta de intervenção. Se você quiser, você pode colocar, porque é uma forma clássica de concluir uma dissertação. Mas você pode concluir de outras maneiras. A VUNESP, a gente consegue enxergar padrões. Ela costuma trazer pontos de vistas distintos
e pedir para você balancear os dois. Para você falar, ó, existe esse lado, existe esse outro lado, mas o correto é esse. Existe também aquele que fala, existe esse lado, mas existe o caminho do meio. Você tem que ponderar na VUNESP. Isso no geral. Isso nos exemplos mais genéricos. Você pensando em Santa Casa, Einstein, Unesp, FMJ, FAMEMA, FAMERP. Você meio que dá opostos e depois caminha para um deles, é isso? Exato. Um tema que eu penso que, não sei se eu fiquei lendo diversos editoriais sobre isso, eu pensei que poderia cair. A questão do VAP, né? Aquele cigarro eletrônico que foi proibido. Sim. Eu fiquei muito imaginando um tema VUNESP, entre a saúde pública e a liberdade individual. Opa! A VUNESP costuma fazer isso. Tá aí um tema bom, hein? Deve aparecer. É possível. Já apareceu ou não? Alguém sabe? Não sei. Mas a Unesp ela tem uma tradição de utilizar textos e pontos de vista que são bem opostos, inclusive em questões, né, de primeira e segunda fase, de você ter desde um texto religioso a um texto cético-científico, para você ter olhares antagônicos, como o Bruno citou. Ela gosta bastante dessa ponderação. Sim, né? E assim, não tem nenhum tipo de pudor em autores. Então você pode pegar desde um liberal clássico a um anarquista. Pode pegar um panfleto de grupo religioso, pode pegar autores polêmicos atuais, antigos, já consagrados. Já apareceu até Olavo de Carvalho em prova da VUNESP, né? Então, para você ver a variedade que tem, né? Que outras provas têm... vamos pegar aqui autores mais consagrados. Entendi. Né? Menos polêmicos. Exatamente, menos contemporâneos, dependendo do caso. Que a VUNESP, assim, ela aceita um leque maior, é isso? Isso, múltiplo, assim. Então, você vai encontrar antagonismos em todo lugar ali. Ela não foge dos temas polêmicos. Exato. Mesmo. Teve uma FAMEMA antiga, eu acho que foi 2017, 2018, que perguntava sobre a questão das atletas e dos atletas trans. Essa questão que ainda é muito debatida na área do esporte. Por causa daquela atleta do vôlei, imagino exatamente, eu. Exatamente. Então, em 2015, ela pega, ela não foge assim das discussões. Ou mesmo pegar um assunto com dois pontos de vista, já caiu numa prova discursiva de filosofia, pergunta sobre o olhar da propriedade privada a partir da obra de Locke e a partir da obra de Rousseau, e são pontos de vista divergentes, né? Totalmente antagônicos. Locke considera que isso é um direito natural, para Rousseau isso seria uma invenção humana que acabou por gerar a condição de desigualdade social. Sim. E aí ela não pede proposta de intervenção. Então é basicamente isso. A FUVEST também, texto dissertativo e argumentativo, normalzão. A FUVEST é que a galera mais tem medo. Eu vejo no cursinho uma escadinha assim, Enem, VUNESP, FUVEST. O que acontece Por quê? Né? O que acontece com a FUVEST? A gente está falamos aqui da Unesp, dessas dicotomias, falamos do Enem, que são problemas sociais. De alguma maneira, eles estão próximos da gente, eles são palpáveis. Pô, vai pensar o cigarro eletrônico, uma coisa que você lê no jornal, uma coisa que está no seu convívio. Os jovens estão aí vendo direto. Exatamente. Ela teve uma Unesp que era o carro, a questão do carro, de ser um mal para a sociedade, são coisas que os argumentos eles vêm mais facilmente e é uma proposta jamais delimitada. A FUVEST, não. A FUVEST, ela gosta de oferecer temas amplos. O Enem e a Unesp, eles recortam o tema para você. E eles te dão recortadinho ali, ó, fala sobre isso para mim. Vamos ver o que você sabe falar. Sobre isso e não saia muito disso. Exato. A FUVEST, ela quer que você fale e ela quer que você seja capaz de recortar. E recortar de maneira correta. Escuto muito isso do recorte, o recorte. E a FUVEST, vez ou outra, ela se permite pegar alguns problemas que são até conceituais do campo da filosofia. Ela já pediu, por exemplo, o que é a maioridade em Kant, a autonomia. Exatamente. Na redação. Exatamente. Então, é uma prova que não tem ali uma discriminação de questões de filosofia e sociologia como uma área distinta, mas você vai encontrar elementos dessas disciplinas
vez ou outra numa interpretação de texto, vez ou outra numa questão interdisciplinar, e na redação você pode ter desde do repertório, né, dos recortes que são dados, os excertos que são apresentados, a coletânea, e você pode ter propostas que aí o estudante ele tem que ter vamos dizer assim, um caldo cultural bom para lidar com isso. A última vez foi o quê? As faces do riso. Então você tinha debater sobre o riso. Você imagina que você passou um ano inteiro, provavelmente esse tipo de proposta não foi trabalhado porque é uma discussão que é de cunho mais talvez filosófico. Bastante filosófico. Em que aspecto que o riso constitui um elemento da humanidade, né? E algo que é trivial, talvez, né? Algo que você não pense. Nunca parou para pensar. Você tem que escolher de onde você vai falar, em primeiro lugar. Isso é difícil. Exatamente. Então, há muitos anos já, né? Mais de uma década, teve uma imagem que era uma janela e tinha um planeta Terra, assim, meio que observando a janela, e era para você falar sobre a representação da realidade, entende? Então, veja que isso é uma discussão que depende de você ter referenciais. Com certeza. Depende de você ter... Se você tiver uma leitura de Platão, né, por exemplo, de falar de um mundo aparente, de um mundo de essência, de um mundo que está por trás das aparências, já seria um ponto de partida para começar a tatear nesse terreno, né, você se posicionar nesse terreno. Então, considero que, dependendo do ano, né, a FUVEST ela lança algumas discussões que, para aquele estudante que deixou meio de lado, essas discussões mais de cunho existencial, filosófico, conceitual, que estão em língua portuguesa, que estão ali, às vezes, numa reflexão que o professor para a aula para fazer uma reflexão sobre aquela temática. Então, numa aula de História do Brasil, o professor para a aula para fazer uma reflexão sobre trabalho. O que é o trabalho? Qual que é o seu papel na vida humana? Que é uma reflexão que tem numa aula também de sociologia. Aí o estudante muitas vezes, não, vou fazer aqui um exercício enquanto esse cara está lá. Ao invés de... Exato. Ele está viajando aí, daqui a pouco ele volta para a aula. E aí você cai numa... Eu separei aqui algumas propostas, né? Que caíram. Isso, que caíram, por exemplo, né, na Albert Einstein, né, sobre o impacto da escravidão no trabalho doméstico, né? Um dos temas recentes dessa prova. E daí você poderia falar da questão tanto da escravidão típica, mas você poderia discutir a questão por que o trabalho tem essa relação com a escravidão, que aqui chama atenção, em outros povos, em outros países, trabalho e escravidão deveriam ser coisas que não têm diálogo, e aqui faz parte, é um pilar da nossa formação enquanto sociedade, né? E muitas vezes esse tipo de discussão, ele não está ali na sequência linear do que você está falando sobre engenho, né? E daí você para e faz uma ponte do engenho de Casagrande Senzala com Gilberto Freire. Então, esses momentos, muitas vezes, que o estudante acaba sendo um pouco displicente... Ficou disperso. Exatamente. Eles podem ser peças importantes. E aqui, repito, não é uma questão de macete de prova, é uma questão de feeling, de percepção do estudante, né? Muitas vezes aquilo que não está, o que está escrito ou que está falado explicitamente, isso é importante, mas também o que não está necessariamente ali desenhado na lousa, o que não está ali apresentado como cronologia dos eventos de uma aula. Pode ser que não seja o assunto principal da aula, mas ele é de suma importância. Exato. Pode ser Todo mundo entendeu, né? Todo mundo entendeu isso, pegaram, né? O professor de humanas, ele não está viajando. Ele pode te ajudar muito no repertório da redação. De causa aqui. Importante. Não, de verdade. De verdade. É isso. Faz muito sentido. Entendeu? E assim, é o que eu falo, na coordenação, assim, de verdade, professores de sociologia, filosofia, enfim, humanidades, de história, dá uma delirada. Não é. Sim. Não é. Aliás, estão fazendo tudo menos delirar, imagino eu. Tem uma reflexão de Aristóteles que é assim, o filósofo é aquele que se espanta com o mundo. O que é ordinário não é ordinário para quem analisa com cautela. Então, a análise sempre torna aquilo que é comum, ordinário, extraordinário, né? Porque, veja, o que é ordinário? O ato de rir, né? De sorrir. O que é o extraordinário? É analisar o que isso configura como elemento da humanidade, que não está presente nas plantas, nos caranguejos e afins. Então, veja que é algo que, num primeiro momento, passa despercebido, né?
Exato. E se você for se espantar com isso só ali no momento da prova, e o espanto é de verdade. Né? Aí é complicado. É um espanto que já não dá para resolver muito, né? É importante Vai ter que pensar sambar. antes, né? Sim, É importante exatamente. participar dessas reflexões. Principalmente quando você pega uma FUVEST, que ela não vai aceitar um modelo pronto. Não tem como. Não tem como. Eu não conheço nenhum. Antes de falar de modelo pronto, é um assunto bem... Só fechar com a Unicamp. A Unicamp é considerada a mais modernona, pensando aí nas de São Paulo. Seja na própria constituição da prova mesmo, né? Ali como tem na redação também, como é que é? Um instituto de pesquisa de linguística ali é muito forte, né? Sim. Falando lá da minha alma mater, a Unicamp, ela pensa... Aí são outros gêneros também, né? Sim, ela pensa a prova dela por meio daquilo que é o que são as bases hoje, o que se tem tentado implementar nas escolas e na educação no geral, e aquilo que é o mais avançado em linguística aplicada, que é a ideia dos gêneros textuais. A ideia é de que os textos, eles cumprem um papel no mundo. Os textos, eles existem para fazer alguma coisa. Então, se você pensar nisso que estamos fazendo aqui agora, é um gênero textual, um gênero podcast, que tem isso. aí uma interação... Que caiu, mas que né? Exatamente, que já caiu. Foi esse último, não? Eu tô ruim de data, mas eu penso que foi no retrasado. Isso aí foi a idade. Parece que foi ontem, né? Mas faz muito tempo. A pandemia embaralhou um pouco as coisas. Fica pandemia confuso, né? A gente olha pro demais. passado e não sabe direito. Eu lembro dos alunos, meu Deus, como assim? Caiu o podcast. Já caiu o manifesto. Manifesto. Caiu o Já manifesto? caiu textão. Textão no Facebook? Textão no Facebook. Já caiu diário. Já caiu texto de grupo de pesquisa. Que você pensa, mas isso não é algo digno da escola, isso não é algo o professor não me ensinou a escrever isso. Mas são textos que funcionam na realidade. Então, a Unicamp, ela pensa muito nisso. Os textos cumprem funções no dia a dia. Sim. São textos que eles executam uma função. Então, a Unicamp vai oferecer 2 propostas. Uma de facção obrigatória. Nessas propostas, você vai ter que produzir um gênero textual que é, digamos assim, aleatório. Aí todo mundo fica, meu Deus, eu preciso decorar todos os gêneros, preciso saber todos os gêneros. Sim, os gêneros eu são infinitos. Dia sim, dia não, para quem vai prestar A Unicamp. galera se apavora. Sim. Só que a galera não quer olhar para aquilo que existe de... Não sei se a galera não quer olhar ou não dizem para os alunos que a Unicamp vai chegar lá e vai te dizer: você é um professor de biologia que está fazendo um podcast com um professor de filosofia e sociologia e outro de língua portuguesa. Seu objetivo é esclarecer os principais pontos das redações. Escreva um texto que servirá de base para o podcast, no qual você permitirá que os ouvintes entendam as diferenças entre as provas de redação do Enem, da FUVEST, da Unesp e da Unicamp. Meu Você Deus. precisa saber o que é podcast? Você não precisa. Você faz um teatro, você se imagina naquela situação Sim. É um e o discurso, texto sai. né? É um discurso. Você tem que Exatamente. apresentar um discurso. Exatamente. E assim, pegando a área do pirata, colocando um repertório aí, entra sociologia e filosofia nesses outros gêneros, como é que... ou não? Já aconteceu do Schopenhauer aparecer, né, nessas propostas da Unicamp para falar, por exemplo, sobre pessimismo, né? O Schopenhauer, ele é um dos filósofos... Foi no meu ano. Foi no seu ano, né? Foi no seu ano? Então, é categorizado como um filósofo de um azedume particular, né? Uma frase que é emblemática dessas de impacto, né, de bolé de caminhão do Schopenhauer é viver é sofrer, né? Então, o que é a vida? A vida é sofrimento. Então, imagina que você está indo fazer uma prova e cai lá um texto Schopenhauer falando assim, você vai ter que construir, né, uma proposta de redação em que você vai falar sobre a importância do pessimismo na vida. E o que é interessante, já que você está falando de uma sociedade imediatista, muitas vezes até ególatra, né, que massageia o próprio ego, não gosta de ouvir não, de ser confrontado. Tem uma música do Black Eyed Peas que fala I want it now, né? I want immediately. Eu quero agora, tem que ser imediatamente, né? E é um bom retrato, né, do momento. E, nesse sentido, é quase que você ter que fazer um exercício de pensar uma realidade que você não está acostumado.
Porque a realidade das redes sociais é uma realidade de todo mundo tá feliz, né? Todo mundo tá bem. E mesmo o sofrimento, ele tem uma estética, tem uma beleza. Quando tem uma lágrima, quando tem algum momento de tristeza, tem uma estética que provoca likes, engajamentos e afins. Isso. Então, isso, trabalhar com pessimismo, né, parece ser uma coisa tão distante desse tipo de realidade social. Mas aí eu vejo que as grandes de São Paulo, né, a Unesp, a Unicamp, a USP, né, as grandes elas querem estudantes que saibam lidar com os problemas da realidade, sejam autônomos, né? Voltando para o Kant, se a FUVEST coloca, eu quero discutir maioridade, autonomia, porque eu quero um estudante que saiba se virar, pensar por si mesmo, não seja apenas alguém que vem aqui para tirar nota, alguém que vem aqui só para cumprir crédito. Sim. É alguém que vai estudar entre as maiores do Brasil e do mundo. Então tem que ser um diferencial, não pode ser qualquer um. Um cidadão exatamente, crítico. Exatamente, não pode ser assim, um mero funcionário que reproduz tarefas, isso você faz em qualquer lugar. Aqui não, aqui nós queremos uma formação diferencial. São lideranças futuramente culturais, serão grandes representações políticas, são grandes empresários, serão grandes diplomatas e assim por diante, né? Grandes doutores e assim por diante. Mas voltando, né? O Schopenhauer, explorado na Unicamp, para falar, olha, numa sociedade que só se acostuma a ser feliz, é preciso ter pé no chão. É preciso saber dosar euforia, idealismo, né, sonhos, com uma dose de realidade. É importante, então, tomar alguns tombos para firmar as pernas. Então, veja, mas é importante a maturidade desse leitor. A Sim. maturidade. Porque aquele que só pensa em memorizar, ou aquele que só pensa, muitas vezes, nos simulados, né, nos resultados de ranqueamento, só pensa, estou bem aqui nessa zona de conforto. Então, essa matéria eu já sei, isso daqui eu consigo realizar, esse gabarito eu acerto sempre. É muito, muito cuidado esse estudante, né? Porque na hora do vamos ver, o que vai ser importante é você lidar com problemas que talvez você não tenha tido aqueles exemplos, mas você foi preparado para lidar com problemas, se Sim. adaptar a eles. Esse é um estudante que mantém uma regularidade de sempre estar ali, constantemente se desafiando, não se confortando com o que tem. Isso que você falou, Pirata, já vou pegar o link. Uhum. Assim, o aluno, o vestibulando, ele pretende acertar o tema. Uhum. Se eu não fiz aquele tema, meu Deus, eu abri a prova, não vou conseguir fazer, acabou o meu ano, só ano que vem, vou fazer cursinho de novo, enfim. Ainda tem toda aquela carga emocional que a gente já citou aqui. Então, assim, eu tô lá na prova, seja o Enem, seja a Unicamp, seja a FUVEST, eu abri e vi a proposta. Eu tenho que ter feito aquela proposta em si, citando o Enem aí, que eu lembro quando eu estava trabalhando no Rio, se eu não me engano, ou em BH, ou sei lá, já deu uma rodada boa, em algum lugar aí, que era a acessibilidade ao cinema, não sei exatamente. Ampliar o acesso, foi do Enem, né? A ampliação de acessibilidade aos cinemas. Isso, mas ainda era mais, não sei se era aos surdos, alguma coisa assim, não era? Sim, pessoas que tinham alguma... Era do cinema. Era acessibilidade ao cinema. Isso. Desafios para ampliar o acesso ao cinema. Eu não lembro a frase temática perfeita, mas era isso. Talvez você tenha misturado com a dos desafios para a inserção dos surdos no mercado de trabalho. Que foi Enem também? Exatamente. Foi um Enem anterior. Tá. Esse que você está falando aí, que seria sobre a democratização do acesso aos cinemas. Isso. Ele foi, eu acho que na versão do Enem digital, eu acho. Não. Foi no Enem normal. Foi normal. Isso aí deve ter sido 2017. Então. Se não me falha a memória, e ela falha. É que 2020 teve a questão digital e teve a versão. Mudou. Por isso que eu confundi. Então, assim, necessariamente eu tenho que ter treinado exatamente aquele tema, ou é que nem o Pirata falou, poxa, não necessariamente eu tenho, assim, eu tenho que saber pegar tudo aquilo que eu estudei, que eu construí no meu ano de preparação e eu consigo falar alguma coisa que agrade a ponto de eu ter uma pontuação legal para passar, se eu pensar em medicina então, né?
sempre lá nos 85, 90%, pelo menos. Assim, como é que funciona isso? Porque o aluno, ele tem isso, né? Ele abre a prova e fala, meu Deus, eu não escrevi isso. O que fazer agora? Ele já gela, né? O que fazer nesse momento? Assim, ele treinou, porque assim, a gente todo ano fala assim, olha, acertamos o tema do Enem, já tem 10 anos que eu sou o cara, sou o melhor professor do mundo, eu tenho a bola de cristal e é isso aí. Profeta retroativo sempre aparece, né? Sempre o aparece profeta retroativo, gostei. Essa é boa. Então, Gostei. sempre aparece alguém que já tinha previsto, né? Também quando você escuta muito de professores que falam isso todo ano, acerta um tema, mas se você fala de todos os temas no ano possíveis, é impossível que você não acerte, né? É a mesma coisa que um relógio quebrado. 2 vezes no dia ele vai acertar o horário. Exato. Né? Claro que se Muito você bom. minimamente trabalhou com todos os conteúdos e propostas na sequência do conteúdo programático, algum desses assuntos, minimamente na trave você bateu. Exatamente. Teria que ser alguma coisa muito extraordinária para só uma pessoa ter visto aquilo, né? Mas aliás, seria absurdo se você não tivesse pelo menos batido exatamente. Se você trabalhou 60 temas mais os extras, Sim. 120 temas, mas se a gente 120 analisa, temas, você vai pelo menos tangenciar ali o tema. Não querendo dinamitar o marketing de quem faz isso, mas já fazendo, né? Mas já fazendo. Jamais. Jamais. Mas continue aí falando, tá tudo bem. As pessoas falam, né? O papel aceita qualquer coisa e hoje em dia as gravações também, né? Isso. Mas mesmo que você pense, olha, esse tema eu falei, foi lá na 2ª semana de fevereiro, tal, necessariamente o estudante vai memorizar da primeira semana até a última. Ele tem a não ser que ele tenha uma memória fotográfica inédita, Sim. né? Coisa assim que não se encontra em qualquer esquina. Isso é impossível. Memória, né? Exatamente. Não é esse o ponto, né? Voltamos à questão inicial de que escrita não é um processo de macetes, mas é um processo de elaboração bem artesanal e gradual. Eu gostaria aqui de citar 2 estratégias, né, que a filosofia nos ensina. Há dois ensinamentos, melhor do que estratégias. Um deles é o de Maquiavel. Maquiavel nos apresenta 2 grandes conceitos no Príncipe. Um deles se chama virtude e o outro se chama fortuna. Fortuna seria algo como destino, algo que você não prevê. É a redação que cai e você nunca imaginou que ia cair. Você não tem controle sobre qual a redação que vai cair. A fortuna ela pode ser boa, chamamos isso de sorte, ela pode ser má, chamamos isso de azar. É aquilo que não está no nosso controle. Então, pode ser justamente a redação que ontem você tinha acabado de rever o tema e que você fala, se cair essa daqui eu estou bem preparado, já esse assunto tem um domínio melhor. Exato, e cai. Boa fortuna. Isso pode acontecer. Pode acontecer da má fortuna. Exatamente aquele tema que você temia, que você não gostaria... Você nem escreveu, você falou, isso aqui não vai cair. Exatamente. Ou este tipo de assunto eu não consigo navegar com tranquilidade. Isso pode acontecer. Na nossa vida, uma parte da nossa existência não está no nosso controle, é a fortuna, né? Fortuna é uma deusa romana que é simbolizada com uma mão tendo uma cornucópia, um tipo de copo com prazeres, doces, guloseimas, alegrias, e na outra mão ela tem uma roda em que a humanidade está presa. Aí que é a roda da fortuna, né? Em que a humanidade... Exatamente. A fortuna é uma deusa que ela oscila no seu humor. Então, se ela está mal-humorada, ela gira quem está em cima para baixo e quem está embaixo vai para cima. A nossa vida é senoidal, tem altos e baixos, né? A roda da fortuna. Então, não podemos contar com a sorte. Seria bom se ela sorrisse de vez em quando, mas não podemos contar com ela sempre. Minimizar a possibilidade. Exatamente. Havendo ausência de fortuna, o que nos resta? Virtude. E o que é virtude? A virtude é a capacidade que o governante tem de se adaptar conforme as necessidades. Vamos substituir governante por estudante? É a capacidade que um estudante pode ter de se adaptar diante dos problemas. Então,
faltando Talvez fortuna. isso seja o mais importante. Exatamente. Pensando na aprovação em medicina pública. E isso, exatamente. E isso, muitas vezes, é o diferencial, né? Isso. Porque todo mundo pode ter treinamento em comum, pode ter tido aulas em comum, mas a adaptação ela vai se dar de acordo com o seu próprio processo de crescimento, de aprendizado, de reconhecimento com as limitações, saber jogar com elas, de valorizar suas capacidades, usá-las bem, explorá-las. Então, o governante ele deve ser aquele que ele sempre, diante do problema, ele não se deixa ser engolido pelo problema, né? A esfinge do Édipo, né? Decifra-me ou devoro-te. Então, diante de um monstro, eu não vou deixar esse monstro me devorar. Eu vou tentar domá-lo ou escapar dele, né? De alguma maneira. Então, esse é o primeiro ensinamento. O segundo ensinamento talvez seja dos sofistas, grupo de intelectuais muito atacado na antiguidade por Sócrates, Platão e Aristóteles. Os sofistas, a rigor, não são filósofos, eles seriam linguistas, seriam professores de redação, seriam estudiosos da linguagem e da habilidade do discurso, né? Provavelmente estariam estudando na Unicamp, hoje no Departamento de Linguística Aplicada, né? Ou quem sabe numa equipe de marketing, né? Trabalhando com estratégias discursivas de persuasão de mercado, né? Mas Gorgias, que é considerado por muitos do passado como o maior dos sofistas, Gorgias ele falava, olha, me dê qualquer assunto e eu sou capaz de falar dele. Eu sou capaz de te convencer que o quente é frio, que o frio é quente, que o baixo é alto e o alto é baixo. O aluno tem que ser um Gorgias. Exatamente. Ele não tem que saber, porque saber daquele assunto em si não é o mais importante. Ninguém é especialista de tudo. Se vai ter um texto de neurociência, você não tem que ser um neurocientista. Se vai ter um texto ali sobre pluviosidade, índice pluviométrico, você não tem que ser alguém especializado em meteorologia. Mas você deve saber lidar com aquilo que foi dado. Então, a coletânea, ela é um conjunto de peças, como se fosse um jogo de Lego, em que você vai ter que saber manusear aquilo ali e extrair daquilo o seu jogo, a qualidade da sua produção textual. Então, a primeira coisa não é pensar, eu não li nenhum desses autores da coletânea, eu nunca ouvi falar desses assuntos, mas diante disso, o que eu consegui entender? Sim. Então, você grifa, você lê, você anota, você vai colocando, então, os pontos importantes que estão ali, e diante da proposta, bom, eu tenho aqui matéria-prima. Como é que eu posso... Puxa para o teu lado, aquilo que você tem de conhecimento, é isso? A partir de todo o treinamento que você fez, de todo o processo que você teve de estudo com seriedade, se você usar as ferramentas que tem, mas aquela matéria-prima que você tem da coletânea, é como se você estivesse numa aula de redação, mas com agora um grau maior de nervosismo, em que você vai ter que ter a virtude, a capacidade de controlar. De lidar em situações adversas, né? E isso não só na redação, na prova como um todo. Sim. Eu vejo muito, o aluno ele vai contando um pouquinho da biologia. Então, caiu lá uma espécie que o professor nunca falou. Pseudo-Kirchneriella sobre captata, assim, um negócio absurdo. Aí ele fala, meu Deus, eu não estudei isso, eu não sei o que é isso. Pokémon raro, né? Isso, um Pokémon raro. Poxa, eu não aprendi sobre Pokémon raro. Mas a pergunta nem às vezes é daquilo, assim. Uhum. Se for uma discursiva, com toda certeza o aluno que estudou 12 horas por dia, como é o caso do que a gente trabalha no nosso meio, assim, pelo menos, ele vai conseguir lidar naquela situação. Então, eu falo assim, a pergunta ela assusta, assim como às vezes o tema da redação assusta. Mas, respira, que você está preparado para. Às vezes as pessoas se encantam, se surpreendem demais com a forma e não com o conteúdo. Isso. Às vezes tem lá, a gente brinquei aqui com um Pokémon, que cai uma questão de biologia utilizando a anatomia, fisiologia de um Pokémon para discutir ali anelídeos. Isso. A discussão é anelídeos, não é Pokémon. O estudante sai da prova e fala, pô, mas que é o Pokémon? Como que eu ia saber? Escuto muito algo do tipo, cara. E nem duvido, se eu não me engano, até caiu já Pokémon. Algo dessa linha aí, da zoologia mesmo. Porque a pessoa quer... Que absurdo, caiu Pokémon. Eu não aprendo Pokémon no ensino médio nem no cursinho. Não quer refletir, não quer elaborar, não quer constituir. Aí ele fala, poxa, professor, que absurdo, caiu o Pokémon. Fala, não. Aí você vai olhar a questão, não tem nada a ver com o Pokémon, foi só a introdução para... Foi a forma, né? Foi a forma. Isso. Mudando de um pouquinho, assim. Você falou de fórmula... Você falou de assim, não tem como cortar caminho, pelo menos eu não conheço uma fórmula mágica. Sim. Alguns anos atrás, isso é famoso, né?
tivemos nota 1000, se eu não me engano, onde a estudante, colocou a receita de miojo no Enem, e um outro, se eu não me engano, ele colocou o hino do Palmeiras. Fez uma introdução lá, receita de miojo, uma introdução lá, hino do Palmeiras. E foram, se eu não me engano, foi nota 1000. Me corrija se eu estiver errado. Dá para fazer isso? Existe uma fórmula? Porque, assim, muitos cursos, seja online ou presencial, vendem. Isso é marketing. A galera marqueteira falando, ó, venha comigo que eu vou te dar a fórmula mágica. Você vai escrever isso, aquilo e vai dar certo. Como é que funciona isso, Bruno? Você, assim, e só introduzindo, citei o Rio, uma vez, estava trabalhando lá no Rio, e eu conto isso para todo mundo porque foi muito absurdo. Rolou o primeiro simulado. Isso, já contei diversas vezes, eu não me canso de contar, pirata. Você vai escutar essa pela primeira e segura que eu vou contar muito. Contemplado. Rolou o primeiro simulado, depois disso, a corretora de redação veio aqui. Todo mundo colou. Eu falei, como assim colou no cursinho? Não, ela não colou, você tá maluco, tem um fiscal de prova lá mesmo assim. Todo mundo colou de todo mundo? Ela falou exatamente isso. Ela falou assim, olha aqui, ó, esse aqui, aí o outro escreveu igual, aí o outro escreveu igual. Ela falou, pelo menos tem 50 redações iguais. Eu falei, mas como assim, meu? Aí, fomos remoendo, daí veio todo mundo do mesmo lugar, entendeu? E este lugar, este professor, essa professora, não sei de fato, ensinou um método que é conhecido como caveirão. No Rio de Janeiro é conhecido como caveirão. Sempre vai fazer isso e vai fazendo uma caveira. Em BH tem até algo parecido com caveirão. O Bruno esses dias encontrou um aluno nosso. Parecido. Um aluno nosso falou assim, ele falou assim, Kim, ele tá no mesmo esqueminha do caveirão. Assim, então, hoje é aceito, porque no passado passou. Passou, falo, a receita de miojo deu certo, o hino do Palmeiras deu certo. Existe essa possibilidade? Ou eu sempre vou citar Platão, o mito da caverna, sei lá. Eu já tenho um pacote aqui para... Isso, eu vejo muito isso. Tá falando de Lé com Cré e aí você coloca Platão. Não, mas de acordo com Platão, o mito da caverna. Meu, como assim? Tem nada a ver. Assim, dá para fazer isso? O Pirata acho que me inspirou a reflexões mais profundas. Assim, dá para você sustentar a sua família com um prêmio da loteria? Tranquilamente, você ganha na loteria. É factível que exista lá a loteria. Mas você vai basear a sua vida na possibilidade de acertar na loteria? É impossível. O que acontece? Existem esses modelos que potencialmente vão dar certo. Mas nada é garantido. E de onde vem essa possibilidade deles serem corretos? De exames anteriores. Só que o exame anterior, ele teve um tema anterior. E naquele tema, aquele modelo casou. Então, o que diversos empreendimentos comerciais fazem? Eles criam modelos, esses modelos são relativamente testados em alguns exames e esses modelos são vendidos para os alunos. Entendi. Para mim, isso é loteria. E, cara, você está prestando vestibular porque você fez um projeto de vida, porque você quer entrar na universidade, porque é o teu sonho, porque é a história da sua família. Você não vai colocar 20% da sua nota na loteria. Você não vai por esse caminho. É aleatório. E nem é 50%, é 20%, você acha? Assim? Exato. Se fosse no modelo da Unicamp, que é mais inovador. Exato. A gente fala assim, né? Tem uma linguista muito famosa que chama Ingedori Koch. Ela fala que o texto ele é constituído, grosso modo, de 4 fatores. Conhecimento de língua, conhecimento de mundo, conhecimento de texto, conhecimento de língua, conhecimento de mundo e conhecimento de texto. 3 fatores. Você não tem esse intercâmbio entre os diferentes conhecimentos quando você cria um modelo. Você tem apenas uma estrutura ali rígida que você vai enchendo com palavras aleatórias. E uma coisa que se esquece quando se adota um modelo pronto é o fato de que a redação no vestibular ela é uma prova de leitura e de escrita. Ela não é uma prova de escrita apenas. Sim. O Pirata falou disso muito bem. A gente tem uma coletânea de textos
que precisam ser lidos, precisam ser considerados nas suas especificidades, precisam ser relacionados, precisam ser compreendidos com a frase temática, para que em seguida você venha e faça a interpretação daquilo. Aí assim, você vai para a redação querendo usar Locke e Schopenhauer. Eu vi isso, um modelo que era Locke e Schopenhauer. Primeiro parágrafo Locke, segundo parágrafo Schopenhauer. Sempre. Querendo usar isso para tudo, você matou a parte da leitura. Então assim, beleza, você treinou muito esse modelo. Se você treinou muito esse modelo e ele deu certo, não é pelo modelo. É porque durante o seu treino você transcendeu o modelo. E o modelo ele ficou como a parte que tirou sua nota. Disso você pode ter certeza. Assim, qualquer aluno. No fim das contas foi só meio que o esqueleto para você criar o seu modelo, a sua forma de escrita, é isso? Porque, desculpa. Não, fica à vontade. O Enem, ele engole um pouco o modelo que foi bem praticado. Então, você tem um modelo e você treinou, até que esse modelo ele quase que sumiu. O Enem engole um pouco disso. Mas como eu disse, não pelo modelo, pela sua prática. Sim. FUVEST, nem pensar. Unesp, nem pensar. Unicamp, se você for tentar fazer isso, você vai tirar um 0 extremamente redondo ali. Zero. Não vai funcionar, não vai rolar. E eu acho triste, agora trazendo polêmica, eu acho triste que as pessoas confiem nisso cegamente. Acho que é aquilo que vocês estavam falando do imediatismo, do prazer, etc. Cara, não existe caminho fácil. Você tem que ler, você tem que escrever, você tem que suar a camisa. Que atingir a glória sem sofrimento. Exatamente. Não dá pra passar no vestibular contando com a sorte. Então, assim, a gente não ensina modelos para os nossos alunos e as nossas notas sempre são notas muito interessantes, tanto que conseguimos grandes aprovações, porque, assim, modelo não dá. Você tem que saber fazer um bom projeto de texto, você tem que saber fazer um bom recorte, você tem que praticar ao longo do ano, que isso vai te trazer exatamente o que o Pirata falou, a virtude, e aí você vai virar um Gorgias, você vai virar um bom retórico, né? Quem manja da retórica, que é a regra do bem falar e do bem escrever, ele tem as ferramentas necessárias para lidar com o assunto em diferentes ocasiões. Então, assim, modelo pronto. E se o seu deu certo, não foi o modelo. Foi você que suou e fez o modelo se tornar irrelevante. Talvez nem tenha percebido. Você que ralou ali e conseguiu. Todo sistema de prova, ele vai ter em algum ponto alguma falha, alguma limitação e que poderá, a partir dali, ter alguns indivíduos que vão saber explorar aquela falha, igual esses jogadores de videogame, esses streamers de games que aprendem os bugs dos jogos e a partir dali conseguem fazer encerramentos muito mais velozes desses jogos, né? Os runners, né? O speedrun que eles costumam falar. Nesse sentido, você vai encontrar o mesmo em qualquer tipo de atuação humana. Num vestibular, numa prova, a mesma coisa. E assim como os programadores nos jogos de videogame, eles se aperfeiçoam para dificultar essas brechas nas próximas versões, o mesmo com as provas e seus sistemas de correção. Quando aconteceu esse caso da receita de bolo, de miojo, sei lá do que era numa redação do Enem, é porque dentro do código de regras não havia uma previsibilidade que poderia acontecer esse tipo de anomalia, porque isso foi uma anomalia. A pessoa ela atendeu aos requisitos mínimos, sobrou, acho que um espaço de linhas, né? E colocou aquilo ali, de certa maneira, para preencher, não sei se para brincar ou mesmo só para preencher, e ela jogou com um manual debaixo do braço, né? Ela tinha um manual e jogou dentro das regras do manual. Então ali se notou um problema e gerou toda essa celeuma, essa dor de cabeça. Isso tira a credibilidade da prova, gera críticas, obviamente. Nas versões seguintes, o Enem colocou certos firewalls, né? Colocou alguns muros de proteção contra esse tipo de coisa. Exemplo que a gente poderia utilizar. Nem sempre a gente teve a obrigatoriedade nas provas de redação de estar lá discriminado. Você não pode desrespeitar os direitos humanos. A partir do momento que isso se tornou um problema, ou que isso virou uma questão relevante, não, vamos colocar esse procedimento aqui, porque ele vai cercear, ele vai limitar determinados tipos de escrita que nós não desejamos, determinados tipos de
perfis de ideias que para esse tipo de avaliação a gente não quer. E outra coisa, né, comparando o Enem com outras provas. Quando a gente fala de FUVEST, Unicamp, a gente está falando de milhares de estudantes. Quando a gente está falando do Enem, a gente está falando de milhões de estudantes. Isso. É o país inteiro. Então, a abrangência, né, as múltiplas realidades, o time de corretores que você tem que ter, e quanto mais gente você colocar, quanto mais variabilidade você tiver, a chance de erro, de brechas vai ser maior. Sim. Né? Mas mesmo assim, o sistema foi aperfeiçoado com o tempo. Então, um estudante que muitas vezes ele se dedica tanto, né? É igual o estudante que às vezes acredita em cola no ensino médio. Se dedica tanto a fazer uma cola bem feita que se tivesse gastado essa energia estudando, teria sido muito mais bem aproveitado. Às vezes você faz a cola e acaba decorando a cola que você nem usa a cola. Exatamente, né? Você tá fazendo, Isso, né? você tá tão dedicado a fazer a cola que você está estudando, então, na verdade. Esse é o meu ponto, muitas vezes, do estudante. Nada contra o professor que possa, eventualmente, usar um instrumento musical, fazer uma música, você criar elementos lúdicos que criem ali, é um assunto que é tão tenso, ou são semanas de aulas que são tão tensas, que vez ou outra eu vou variar a estratégia, nada contra isso. Mas acreditar, né, que muitas vezes, não, porque eu tenho musiquinhas que eu vou memorizando. Às vezes a pessoa fala, mas eu acertei. Quantas vezes você utilizou isso para valer, né? Sim. Porque um outro ponto, né, o estudante que fala, mas eu passei a minha vida inteira sem precisar usar fórmula de Bhaskara, primeiro que já usa como fórmula, já entendeu errado a discussão, né, sobre a análise de Bhaskara, mas tudo bem. Né? Passei a vida inteira sem utilizar a fórmula de Bhaskara, então isso não me serviu, não foi útil. A ideia não é essa. A escola é um local que a gente tenta estimular diferentes maneiras de você pensar. Você, então, vai ser estimulado das mais variadas áreas do conhecimento, das mais variadas problemáticas, e muitas vezes aquilo que você não gosta, que você não se identifica, é exatamente ali que você tem que treinar. Porque um belo dia, você hoje não sabe, nós não sabemos, o futuro dirá que caminho que você vai ter. Você poderá ser uma pessoa que vai estar trabalhando com informática, com programação, pode estar trabalhando num podcast, está trabalhando na administração de uma escola, de uma multinacional. Não sei o que você vai fazer e nem você sabe. A gente tem possibilidades. Mas se você for uma pessoa que explorou ao máximo a sua capacidade acadêmica enquanto você teve, mesmo com aquilo que não gostava, você aprende a pensar diferente. E aprendendo a pensar diferente, quando surgirem situações inesperadas, as suas condições de resolução daqueles problemas serão maiores. Não é certeza, porque nada é certo. Como dizem os americanos, só existem duas coisas certas na vida, a morte e os impostos. Tirando isso, não há certeza de nada, mas você terá mais instrumentos para lidar com aquele problema, né? E nesse ponto, né, às vezes é importante que cada um de nós, né, eu não sou da área de exatas, mas busco sempre tentar ler algo relacionado à matemática, física, química, porque me faz pensar de uma maneira diferente, né? O estudante tem isso. Sim. Nos nossos colégios, nos nossos cursos. São várias formações, mas muitas vezes pensando, quero medicina, né? Então eu vou me fechar somente nessa área de química, biologia, física, matemática, né? E na verdade, o médico diante de um problema, de um paciente, aquele corpo é inédito. Sim, ele pode ter um manual, né? Ele pode ter um manual lá de medicina com todas as patologias catalogadas, mas esse corpo aqui pode se sentir de uma maneira diferente do outro. E aí a ideia é minimizar o erro, né? Então, para isso você tem que dedicar. Seguinte, já foi... O negócio correu rápido aqui, viu? Voou. Eu falo assim, se deixar, fica umas 3, 4 horas fácil. Conversa leve. Pensando em tema de Enem, vocês disseram que assim, são sempre algo mais macro, pensando a nível nacional, assim, então vamos dar uma de bola de cristal aí. Assim, e aí vamos em eixo temático também, né? Não vamos. Sim. Assim, me dá 5 temas possíveis aí, os 5 eixos temáticos, 5 eixos temáticos possíveis. Ninguém tá falando que vamos acertar, mas pode ser que aconteça a fortuna. E não vamos cair no erro também que acabamos de condenar depois de eventualmente, se tiver uma coincidência, né? Coincidentemente, falando, tá vendo? Eu acertei. O que você acha? Assim, educação.
É um bom eixo? É um bom eixo? Vou deixar você começar. Eu vou sair pela tangente, eu vou falar o que eu penso que os alunos devem estudar, Isso. que é capaz de, digamos assim, fornecer repertório para tudo. No direito chamam isso de teoria geral do Estado, mas para o Enem, você ter muito claro o que cada ente faz, o que cada parcela do nosso Estado, o que cada entidade, o que cada elemento executa. Então, a diferença entre o município, os estados e a federação. Conhecer os principais ministérios, conhecer as atribuições das câmaras, conhecer as atribuições aí já expandindo dos movimentos sociais, das associações de bairro. Entender os agentes sociais pro Enem é algo que é matador, é algo que resolve a esmagadora maioria de temas. Você vai conseguir, digamos assim, olhar para aquele tema como se você fosse um estadista. Isso. Como se você fosse aquele que está com a caneta na mão e que é capaz de resolver o problema e que precisa pensar nesse problema. Então, você vai ter uma análise muito interessante. E, além de tudo, quando você chegar na proposta de intervenção, você vai saber por onde de seguir. acordo com a lei. Exato, exato. O Estado precisa fazer isso, o município precisa fazer isso, existe a responsabilidade aqui, a responsabilidade ali. E aí, indo para outro caminho, isso eu falei com muitos estudantes, falo com muitos estudantes, que para o Enem é algo muito interessante. Conhecer o mínimo da nossa legislação é muito útil. Nada muito aprofundado. Exatamente, mas você conhecer alguns estatutos fundamentais, estatuto do idoso, da criança, você conhecer assim, rudimentos do civil, do penal e principalmente os elementos fundamentais da nossa Constituição. Porque isso garante para você uma terra muito firme, garante para você um alicerce muito consolidado para você falar sobre os diferentes problemas. Você consegue falar de um lugar muito seguro. E assim, não é nada complexo, não é nada ininteligível, não é nada fora do real. É algo que assim, a gente tem aí um tempinho até Enem, você separa 2 dias para ler 1h30, ainda 2 horas. Exatamente, com o conhecimento que o aluno tem, né? Porque ele vai perceber que muitas dessas coisas esses fazem textos, parte. eles têm preâmbulos, têm introduções que são bons resumos. Exato. Já, né? Então você pode ler essas partes introdutórias e já resolve muita coisa. Exato. Isso vai trazer uma capacidade analítica muito forte, né? Os vestibulares gostam muito dessas discussões via direito. Então, penso eu que é algo muito útil. Em termos de tema, o Enem, na minha opinião, ele tem se mostrado muito abrangente. Então, tem ficado cada vez mais difícil prever o que ele pode fazer. Eu ousaria dizer que a Unicamp ela é mais previsível do que o Enem, porque a Unicamp ela busca aquilo que está mais próximo dos alunos. Tá atual, tá rolando, vai pode ter ser. A Unicamp. Isso. Agora o Enem já não está assim. Um ponto de o Enem não estar assim é porque nos últimos anos a gente teve muitos solavancos no INEP de a gente não conseguir ter uma continuidade de estrutura mesmo, de proposta. Exatamente. Então foram muitas mudanças abruptas nos últimos anos e isso acabou perdendo uma certa linearidade de projeto, né? E aí acaba atingindo, tanto para nós não sabemos muito bem para onde que pode ir, né? Então tem essa maior imprevisibilidade, né, no horizonte. E para os estudantes também é uma sensação de, poxa, eu estou meio que às cegas aqui, né? Mas eu acho que o caminho mais importante do que os temas, né, possíveis, né, que é claro que a gente vai citar alguns aqui para atender aqui o nosso âncora, ele não vai sair daqui sem algumas possibilidades, mas esse tipo de estratégia que você coloca, né, de, olha, seria uma boa conhecer fundamentos do Estado brasileiro, né? E eu acrescentaria, mas muito cuidado para não jogar apenas, sempre na proposta interventora, é muito fácil, é muito sedutor falar, isso é responsabilidade do governo, isso é responsabilidade do Estado, seja o Estado, a União, seja o governo estadual, seja o municipal. Também é interessante pensar como que a sociedade civil
ela pode se envolver nisso. Esse é um ponto importante, porque é uma solução muito causal que o estudante chega, né? Então podemos concluir que é o governo aqui numa canetada resolve num orçamento decreto, novo. Exatamente. E as coisas não são bem assim, né? Alguns problemas são complexos, né? Demais para se resolver desse modo, né? Mas grandes temas assim como o meio ambiente, né? Transporte, educação, saúde. Exatamente. Sim. Só que, novamente, né, de saúde, você pode abrir desde de problemáticas regionais, falar de, sei lá, dengue, doenças tropicais, né, que é uma realidade brasileira. Porque todo ano tem, como é que a gente poderia melhorar a condição de combater chikungunya, Aedes aegypti e afins, né? Então, você pode ter esse recorte, você pode ter algo ligado a minorias, a pessoas que não têm condição de se locomover, né, vamos dizer assim, com as próprias pernas, tem ali a necessidade de algum tipo de aparelho, de algum tipo de adaptação do ambiente. Como é que essas pessoas poderiam frequentar um ambiente de trabalho, pegar um transporte público? Então, esse tipo de coisa pode já aconteceu de aparecer, né? Sim. Então, a sociedade se importando com suas minorias que tem algum problema de audição, de visão, eventualmente que pudesse ser algo relacionado à desigualdade social também, né? Na pandemia, a gente teve um problema que era, o ensino vai ser remoto, só que como que você faz isso para uma sociedade que nem todo mundo tem celular? Uma comunidade ribeirinha. Exatamente. Sim. Conectividade boa, né? Ou numa casa que você não tem um local para poder estudar, né? Sim. Então veja que esse é um problema relacionado à educação e desigualdade social. Com certeza. Entende? Então, e isso pode ser tanto em escala local, e aí é importante que você falou. Porque vamos dizer que é um assunto que é educação, mas educação estadual. É muito diferente. É diferente de você falar isso é responsabilidade do governo federal. E você não pode errar, assim, na hora que... Você não pode... enfraquece seu argumento, né? Demonstra pode enfraquecer ao ponto de anular o seu argumento. É mesmo? Então, porque você posso ou não perder ponto, é isso? Você pode perder pontos. Pontos importantes. Um exemplo, né? Há alguns anos atrás foi um assunto recorrente, né? O pré-sal. E aí, o pré-sal não atinge todas as áreas do Brasil, são algumas áreas litorâneas. E aí é um debate sobre regionalidade e a unidade nacional, né? E aí, o impacto ambiental vai ser em alguns estados. Sim. Mas só esses estados vão ficar com dinheiro? Sim. Porque o petróleo é uma riqueza nacional, então deve ser repartido com os estados membros da União. Só que esses que foram impactados ou que vai ter que ter uma mudança maior ali no seu bioma, etc., né? E daí se discutiu, olha, uma parcela maior, porcentagem maior para esses estados que serão os afetados, da onde será extraído. Então, veja, mas isso é uma discussão que envolve você ter o conhecimento do todo e das partes, né? E aí, se você for uma pessoa que não pensa, né, nessa questão do pacto federativo, né, que vai do governo central, governo estadual, governo municipal, você pode acabar se enrolando. Sim. Né, e demonstrar que não domina aquilo que fala. E aí o rei está nu e aí fica mais vergonhoso. A proposta de intervenção fala de agentes sociais, né? E é importante que você saiba, né, entender quem são, o que fazem e até onde não pode ir, né? Com toda certeza vocês ensinam os agentes e onde estão. Com certeza, na proposta quando a gente fala de proposta de intervenção, a disciplina de sociologia, a disciplina de filosofia, de geografia, de história, isso é parte do trabalho diário, né? Cidadania é um tema importantíssimo no Enem. Desde as provas, as questões objetivas, até as propostas de redação. Cidadania é o que está por detrás. Porque o Enem, se a gente voltar para as origens do Enem, o Enem é um exame para avaliar. A ideia não é prova, né? É avaliar, avaliação. É avaliar como é... Porque dali você tem uma fonte nacional de saber como é que está a educação. Dados, né? Exato. Você tem uma uma big data ali, né? Exatamente. Você coleta de dados importantes. Nasceu com isso, nasceu dessa forma. Isso, e depois se tornou um tipo de porcentagem para vestibulares, depois se tornou a maior porta de entrada de universidades públicas no Brasil, né? E aí acabou, obviamente, modificando, né, algumas muito mais características conteudista. Exatamente. Talvez um conteúdo que... Talvez não, forte, com toda certeza, um conteúdo que não é
ensinaram, daram de forma igual em todo o Brasil. Eu vejo alguns conteúdos que assim, poxa, o cara que estudou com a gente aqui, ele acertaria. Agora, eu não sei se o Joãozinho, lá no meio da floresta amazônica, teve acesso a esse conteúdo. Eu acredito que não. Então, assim, se acaba que aí cai na desigualdade. Exato. Um assunto que eu gostaria assim, de trazer à baia seria trabalho. E aí, trabalho também é algo que você Trabalho pode... é quente. É regional, nacional e internacional. Porque você pode falar das vantagens de flexibilização das leis trabalhistas ou desvantagens de um trabalho que não tem nenhum tipo de garantia de vínculo empregatício. Você pode falar, por exemplo, dos trabalhos por aplicativo dos entregadores, a questão de segurança. Mesmo a segurança desses trabalhadores, né? Como melhorar condições de segurança, de atendimento, de uma vida mais digna para esses motoboys, né? Para esses os motoristas de aplicativo, né? Ou mesmo a questão de segurança, golpes que possam ser realizados. Pegar o Pix, né? Por exemplo. A gente trabalha aí com uma realidade brasileira de movimentação de dinheiro, mas aí os golpes e os assaltos, né? Como melhorar condições de movimentações financeiras numa realidade que cada vez é acelerada tecnologicamente, né? Muitas vezes você estaciona para abastecer o carro, né? E talvez você fale, nossa, eu não estou com dinheiro na carteira. Não estou com a carteira, mas tem o celular, tem o aplicativo. Então veja como acelerou demais a questão das relações de compra e venda. Muito. Então, e aí como controlar, até que ponto pode ser benéfico não ter controle ou é necessário ter algum tipo de controle e regulamentação. E aí como intervir nisso, né, economicamente sendo viável, né? Até que ponto que a sociedade civil pode participar disso, né? Melhorar sistemas de votação, né? Como é que o brasileiro poderia participar mais? Discussão muito atual, né? Exatamente, fazer propostas de lei. Hoje em dia a gente consegue votar em tempo real no Big Brother, participar de uma live do Casimiro e dar uma opinião, dar dinheiro. A gente não poderia fazer isso para ações sociais. A gente teve Brumadinho, Mariana, a gente teve o caso de Petrópolis, dos deslizamentos com as chuvas. Como é que a gente poderia utilizar esses recursos hoje para não necessariamente fazer isso que a gente faz com situações mais bobinhas, né? A gente compartilha tantas coisas por gracejo, por amizade, como ter aí uma eficácia disso, né? Segurança de imagem das pessoas também, né? Hoje se fala muito da exposição das pessoas. A internet é terra de ninguém, que você pode atacar LGPD, as pessoas. Né? Exatamente. São algumas possibilidades. Boa. Né? Para fechar aí, né? Estratégia de prova. Estratégia de prova. Primeiro dia do Enem, suas 5h30. Onde eu encaixo a minha redação? Eu começo por redação, eu deixo a redação pelo final, eu coloco a redação no meio, assim. Qual que é a melhor estratégia? E aí eu vou até além, assim. Pensando, eu quero passar em medicina pública. Que é como que a gente trabalha, principalmente. Então, eu tenho que usar essa estratégia. Não, eu não quero. Eu quero fazer biologia como eu fiz, assim, é mais tranquilo de se passar. Existe diferenças, assim, onde eu encaixo a redação no meu primeiro dia do Enem? Eu tenho um ponto de vista, baseado, obviamente, aí, tanto em pesquisas quanto na experiência do dia a dia e na conversa com diferentes alunas e alunos. Redação é a primeira prova, a primeira tarefa a ser feita no vestibular. Começa por redação. Começa por redação. É algo que não se discute. A gente vê isso com os alunos que querem medicina, que são alunos que aí, de brincadeira, né, no primeiro dia do Enem, se você somar a redação com o que eles precisam fazer de português e linguagens, tem que bater seus 85%, 90% do total da prova. E linguagens humanas. Exato, Por quê? Você precisa de uma dedicação especial à redação. Você precisa de um nível de concentração, de um nível de leitura, de um nível de concentração, de energia que você tem quando você está começando. Segunda questão, a Unicamp, a redação, ela traz muita preocupação. Ela traz uma carga de ansiedade importante. Que ela é o seu 1000. Exatamente. Você não quer carregar isso ao longo da prova. Você quer chegar,
resolver esse problema e fazer o restante da prova com tranquilidade. Já me livrei do mais importante. Exato. Você começa pela redação, você resolve a redação. Você tem ali, né, a gente recomenda 1h15 como tempo máximo para fazer uma redação do Enem, que é esse tempo apertado. Então já é importante que você treine isso com antecedência. E assim, beleza, não quero fazer a redação primeiro. Para mim funciona melhor depois, eu chego com a cabeça muito quente. A recomendação que eu dou, que a gente conversa sempre é, se você não vai fazer a redação primeiro, não leia o tema. Nem vá lá. Nem vá lá. Deixe para ler esse tema quando você for fazer a redação. Sim. Por quê? Você vai passar a prova inteira pensando no tema. Você vai estar resolvendo uma questão de português, você está pensando no tema. Você está resolvendo uma questão de história, você está pensando no tema. Ah, Bruno, mas pode surgir um insight, eu posso ter uma ideia, eu posso puxar algum texto. Beleza, isso pode, assim, numa possibilidade muito remota, beneficiar a sua redação. Mas e a questão que você estava fazendo na hora quando você teve o insight? Você não fica 100% em uma coisa, na questão. Exato. Sua cabeça, seu raciocínio, ele está dividido. Perfeito. E você não vai conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, redação na hora de redação, questões na hora de questão. Além da questão emocional. Como eu disse, né? A redação tem essa carga de ansiedade. Opa. Você vai estar fazendo as questões pensando, o tempo passando. Mas será que esse argumento é bom? Será que esse argumento é ruim? Redação é essencial, eu preciso de 980, não funciona. Faz a redação primeiro ou, no caso muito especial, faz só ela, sem tentar ficar caçando argumentos, sem tentar ler a proposta e para a prova, a pior coisa a se fazer. Nem pensar. Assim, testamos isso, verificamos isso com alunos e, na maioria dos casos, estratégias bem-sucedidas começam com redação e, naquelas variações, as pessoas deixam para ler, para fazer tudo de uma vez. Não estou falando assim, eu li a proposta, eu fiz o projeto de texto, aí eu vou fazer a prova, depois eu passo a limpo. Isso daí é um outro caso, porque passar limpo é uma atividade mecânica, uma atividade que não requer raciocínio. É como se fosse passar o gabarito, então não tem problema. Eu deixo estruturado ali, projeto de texto, tudo, já deixo tudo encaixado. Já tá pronto, só vou passar limpo. Beleza. Não vou ter que gastar massa cinzenta. Aí sim, mas redação em primeiro lugar, não tem jeito. Você corrobora com isso, professor Pirata? Quem sou eu para falar, né? Um especialista que está aqui do lado, né? E eu sempre assino embaixo dos especialistas, né? E eu recomendo que o estudante que vá fazer a redação do Enem, o arroz com feijão, que ele veja as propostas anteriores, conheça o perfil da escrita anterior dos últimos anos e o máximo que ele puder. Até treine fazer, né, nesses temas, se for possível, faça as correções, porque você não entra num terreno desconhecido. Assim. Sun Tzu, na Arte da Guerra, nos deu um ensinamento milenar que tem validade para isso. Né? Se você não conhece o seu inimigo, você já tem uma derrota na sua batalha. Tá fadado ao fracasso. Se você não se conhece, você tem outra derrota na sua batalha. Se você não conhece o inimigo e não se conhece, certamente será derrotado. Então, se conheça, treine e conheça o seu adversário ou terreno que você vai entrar. Talvez esse terreno inicialmente seja adversário, mas depois de treinamento e depois de reconhecimento, possa ser um terreno bem amistoso, não mais problemático. É o que vai jogar sua média lá em cima. Exatamente. Show de bola. Show de bola. Bom, infelizmente o tempo acabou. Eu falo, dá pra ficar, né? Como primeiro episódio... Daria pra ficar mais 2 horas. Acho que foi muito bom. Agradeço demais a presença de vocês, de verdade. Que seja útil aos estudantes, né? Que eles gostem bastante também. Será, sem sombra de dúvida. Vocês serão convidados novamente, espero que aceitem. Já estou avisando, tá? Senão eu cato aqui por aqui, pelos corredores, que eu sei que às vezes vocês estão aí. Fala, entra aqui, vamos gravar. Surpresa. Isso. Qual é o tema? Surpresa, senta aí. E por último, assim, dá despeçam dos nossos ouvintes e quem está aí nos assistindo,
desejando uma boa prova. Enfim, por favor, Pirata. Desejo uma ótima prova para quem estiver ouvindo, que tenha tranquilidade, que no momento de adversidade saiba respirar bem, oxigenar a cabeça, manter a espinha reta e encarar o desafio pela frente. Para trás, nem para dar impulso, como diz o professor Clóvis de Barros. E como que o pessoal te acha aí nas redes sociais, Pirata? Ixi, vai me achar no Instagram, que eu acho que é a única rede social que eu mantive viva ainda, que se chama @piratinha com Y. Tem uma caricatura lá de um pirata, então @piratinha com Y, estarei lá. Sigam o Piratinha. E você, Bruno, por favor, considerações finais. Considerações finais. Pessoal, foi um prazer estar aqui, companhia do Pirata, na sua companhia da produção. Espero que venham outros convites, foi bem agradável. Para o pessoal de casa que está ouvindo, que está vendo, eu desejo todo sucesso do mundo, tanto na sua preparação, se você está se preparando, tanto na sua prova, se você já está aí nas vésperas da prova. Saiba que tem muita gente torcendo por você, saiba que o seu sucesso é uma das nossas maiores preocupações. Espero que nosso papo tenha sido útil. Torço aí por uma grande redação, que você tenha muita tranquilidade na hora de fazê-la, que ela saia tranquilamente. Desejo todo o sucesso do mundo para vocês, é isso que os professores gostam, ver o sucesso dos alunos e das alunas. Nas redes sociais eu estou no Literabruno, no meu Instagram, só procurar por lá que você vai me achar. Se tiver alguma dúvida, alguma questão, pode escrever, vai ser um prazer te conhecer, bater um papo, trocar uma ideia. É isso aí. É isso. Sigam o Literabruno, certo? Bom demais. Pessoal, assim a gente encerra nosso primeiro episódio. O primeiro de muitos, com toda certeza. Quero agradecer toda a produção, foi um trabalho árduo para isso ser construído. Todos os nossos colegas, todo mundo vai passar por aqui, sem sombra de dúvida, mais de uma vez. Se você gostou, compartilhe, curta, ative o sininho, mostre para os amigos, para os inimigos, porque a ideia é tá um espaço de educação e eu acho que ficou bem legal. Vamos fazer muitos e muitos. Não me coloca com filate aqui que vai ter briga, hein? Vamos trazer, vamos ver. Ficou a dica. Isso aí a gente vai fazer um momento pré-ENEM, que é para dar aquela agitada, né? Desopilar a cabeça dos alunos. Gostei até. Vamos trazer o filate e Pirata. Anota na agenda. Se você gostou, se quiser me achar nas redes sociais aí, é @KimH+. Eu até mudei, que é para já achar fácil. E sigam também a página do H+, médio, H+ Curso, nas redes sociais, nas diversas redes sociais. E é isso. Espero que tenham gostado. Vamos trazer alunos aprovados aqui para contar histórias reais, enfim. Aliás, o Bruno Coit mandou um abraço. Ele falou que vai aparecer aqui também. Sensacional. Que a gente grava na... Isso. Trabalhou com a gente, hoje está na USP Pinheiro, só isso. Tranquilão. Passou via FUVEST, passou via ENEM, ele passou na USP Ribeirão, alguma coisa assim. Enfim, fica um papo para a próxima. É isso. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam que o H+ tá on. Beijo, valeu!